Olá pessoal, vamos para mais uma aula de Geografia da terceira série do ensino médio. Tema da aula de hoje, África e América. De acordo com as habilidades do currículo oficial do Estado de São Paulo, estaremos desenvolvendo as seguintes habilidades. Extrair informações relevantes de mapas temáticos para identificar a diferenciação de aspectos culturais e religiosos fundamentais para o entendimento do agrupamento regional de países do continente. Ler e interpretar gráficos sobre a esperança de vida ao nascer da África subsaariana e em outras regiões do mundo. Distinguir, por meio de mapas, a especialidade das rotas transatlânticas do tráfico negreiro entre os séculos XVI e XIX, como também as dimensões distintas, de modo a identificar sua influência na evolução demográfica da África no mesmo período. Começando com a imagem de vários povos, devido à diversidade étnica do continente, né? E na região que é conhecida aí como a área da África subsaariana, né? A África Negra, né? E mesmo nós conseguimos aí ter uma diversificação étnica muito grande. Só nessa região são encontrados mais de 1.300 dialetos, né? Bom, então na sequência, a maior parte da população é constituída por diferentes povos negros, mas é expressiva a quantidade de brancos e mestiços que vivem principalmente ao norte, né? É lógico, entendendo, nós temos a África subsaariana, ou conhecida como África Negra, e nós temos a África do Norte, ou a África Branca. É lógico que entre a transição entre as duas Áfricas, nós temos ali um processo de miscigenação muito forte, ok? Bom, entre os povos que nós podemos citar nesta aula, tem aí os sudaneses, habitam as savanas que se estende do Atlântico ao Vale do Superior do Rio Nilo e vivem basicamente da agricultura. Bantus habitam a metade do sul do continente e tem como atividades principais a criação de gado e a caça. Os nelóticos habitam a região do Alto do Nilo e caracterizam-se pela estatura elevada. E diferente, nós temos os pigmeus, ainda uma população ainda com característica bastante assim primitiva, população de baixa estatura, vivem na selva e no Congo, aonde baseiam-se a sua subsistência na caça e na coleta de raiz. E na sequência tem os busquimanos, né, e otentotes, que são conhecidos como grandes caçadores, né, que ocupam a região do deserto do Kalahari, né, os berberes, povos do deserto do Saara, né, são povos nômades, um povo que estão sempre assim, migrando, né, e eles têm uma identificação como comerciantes, né, comercializam ouro, cobre, sal, artesanato, temperos e pedras preciosas. E para finalizar, nós temos os Soninques, né, que habitam o sul do Saara, uma região com grandes reservas de ouro, por isso tornou-se uma área de muito comércio. Bom, de acordo com o processo de colonização e ocupação do continente africano, né, lá nós vamos destacar então o cristianismo em termos de religiosos, né, o cristianismo e o judaísmo, sobretudo, né, na África Branca, o cristianismo devido à presença dos cristãos durante o período de colonização, né, o cristianismo foi levado por missionários, né, no continente, e animismo, né, seguindo por toda a África Negra. Tá? Bom, aqui só para a gente ter uma noção, de acordo com essa tabela, como foi apresentada no início da aula, a gente observa, de acordo com a regionalização do continente africano, o percentual de religiosidade que nós temos lá. Então, por exemplo, na África Central, nós temos a maior população são cristãos, com 81,25%, né? Seguindo pelos muçulmanos, que representam 9,64%, e as religiões tradicionais, né? As nativas do continente, representam apenas 7,98%. A África Oriental, a gente observa com uma população cristã de 63,87%, né, de cristãos, e muçulmanos 21,83%. Né? A população, a religião nativa, né, tradicional, ocupa em torno de 13%. Então, na sequência nós temos o norte da África, provavelmente, né, olha, os cristãos aqui são minorias,
né, comparado aos muçulmanos, e os muçulmanos aparecem aqui com 87,6%, né, e a população tradicional representa apenas 2,2%. A África Austral, nós observamos a superioridade da religião cristã, né, 82%, enquanto que os muçulmanos ocupam apenas 2,2%. E as religiões tradicionais ocupam aqui 9,7%. E a África Ocidental, né, aparece uma porcentagem de cristãos aqui 35,70% e muçulmanos 48,13%. Né? Bom, então a gente observa que os cristãos, de maneira geral, acaba sendo a maioria, né, tem a maioria dos seguidores neste continente. Mas na África Central que aparece o maior percentual de religiões tradicionais, com 15,73% da população. A religião tradicional africana, o mundo da vida religiosa, o ser supremo. A tradição religiosa africana no Brasil conta com diversas raízes. Uma delas é o Nangô. A religião Yoruba, crenças e práticas religiosas dos Yorubás, na Nigéria e na República do Benin, originou-se as várias religiões afro-americanas, como a Santeria em Cuba e o Candomblé no Brasil. Então, quer dizer, a gente observa que a contribuição que os africanos, né, eles trouxeram para a cultura brasileira, né, está bem visível na nossa sociedade, ok? Como que está a questão da religiosidade na África hoje? Né? O apego à terra de seus antepassados continua, mesmo com o crescimento do islamismo e do cristianismo. Ainda assim, a religião tradicional continua muito viva na consciência dos africanos. Então, quer dizer, hoje, segundo os levantamentos de estudos, né, de antropologia, percebe-se que há uma grande retomada às suas origens religiosas, né, pelos africanos. Mas como que... Vamos analisar a questão socioeconômica de uma forma agora, fazendo uma comparação da expectativa de vida entre o continente africano e as outras partes do mundo. Então isso quer dizer, gente, que se nós observarmos, fazermos uma comparação sobre a expectativa de vida ao nascer, né, por regiões, a gente observa que a África é a região mais pobre do planeta. Quer dizer que até 1970, né, de 1965, que foram levantados esses dados, a expectativa de vida em média no continente era de 43 anos. Né? Em 2000 aí chega aí a 52 anos, comparado com as outras regiões do planeta, nós observamos que realmente, né, é um país de extrema pobreza. Imagine alguns países, né, que têm índice ainda menores, né, comparado a esse daqui. Bom, a África subsaariana, essa região como vocês identificam aí no mapa, né, representa os países ao sul do deserto do Saara, né? Gente, olha bem, dos 20 países com maiores índices de mortalidade infantil do mundo, 18 são dessa região da África. Entre os 10 países que possuem as maiores taxas de natalidade do mundo, 9 são africanos. 2/3 de todas as pessoas com AIDS no mundo estão nessa região. 51% da região vive em estado, né, de miséria absoluta, com menos de $1 por dia. Então vocês observam que 51% da população dessa região, gente, é extrema pobreza, né? Bom, quando fazemos alguma comparação de alguns países aqui, como por exemplo, né, Uganda, Congo, Zâmbia, Gabão, gente, olha bem, vamos pegar aqui por baixo. Zimbábue, né? Olha como que o IDH deles é baixo, gente. Não chega a 0,200. Né? Isso comparado com um país aí em desenvolvimento, como o Brasil, né? Comparado com um país como que tem um nível de desenvolvimento elevado, né? Como a Noruega, olha como que realmente é triste a situação do índice de desenvolvimento humano de alguns países africanos. Bom, mas agora vamos falar um pouquinho da história, né? Dessa história triste da crueldade, né? Da humanidade. Gente, o tráfico negreiro. O tráfico negreiro iniciou-se em 1549,
até se concretizar a escravidão em uma forma de trabalho. Entre o século XVI e o século XIX, o tráfico de negros da África foi um negócio mais lucrativo no período. Um marco importante nesse processo foi a fundação do entreposto de São Paulo de Luanda, em 1575. Né? Aí algumas imagens, né, da maneira como os negros eles eram tratados, né, o escravismo que ocorreu nesses períodos, né, de afros, né, a maneira da crueldade, a maneira como eles eram transportavam seres humanos como se eles fossem animais, né, e na sequência nós observamos o que? Aqui a rota, né, através dessa imagem, gostaria que a gente observasse a rota que seguiam, né, da África e a direção, né, em que esse tráfico de negreiro, né, eles seguiam. Então a gente observa aqui, né, o fluxo de tráfico negreiro foi maior no Brasil, né, o deslocamento até a região. Então vocês observam, né, que houve vários entrepostos de escravos no Brasil, como São Luís, Olinda, Salvador, né, Rio de Janeiro, né, do Rio de Janeiro para o Uruguai. Aí na sequência, por exemplo, essa tabela de tráfico negro, a gente observa que, gente, foi um período muito longo dessa crueldade. Mas nós observamos aqui que realmente o Brasil, né, durante todos os períodos, praticamente, né, o Brasil sempre liderava o número de escravos que eles recebiam, né? Então a gente, olha, se analisarmos essa tabela, né, o Brasil, olha, realmente foi o ponto que mais chegou escravos, né? Então realmente a gente vê essa presença nítida na nossa sociedade, né? Mas realmente é uma história triste, né, que nós temos que conviver com ela. Quer dizer, o trabalho escravo no Brasil colonial, praticamente todo o trabalho era escravo. O braço negro esteve sempre presente em todas as áreas e setores de atividades. Nas lavouras, nos serviços domésticos e urbanos, foi a força de trabalho fundamental para a economia brasileira. O escravo era habitualmente chamado os pés e mãos dos senhores, né, e senhoras de escravos. Todos os brancos, exceto os mais pobres, dependiam deles. É lógico, os pobres não tinham essa participação, mas o tráfico de escravos da África para o Brasil, por menos que se queira, faz parte da nossa história, mesmo que se tente esquecer ou esconder, como fez Rui Barbosa, quando mandou queimar a documentação existente sobre a escravidão no Brasil. Não se pode ignorar sua existência, conhecer o tráfico ou comércio de escravos no Brasil. É entender um pouco a importância e a contribuição dos africanos na formação da nossa cultura, né? Gente, e uma das questões que seria importante a gente estar analisando, né, e reforçando nessa aula, uma frase, né, que foi extraída aqui um fragmento, né, do decreto número 65.810 de 8 de dezembro de 1969. Convencidos de que todas as doutrinas de superioridade fundamentadas em diferenças raciais são cientificamente falsas, moralmente condenáveis, socialmente injustas e perigosas, e que não existe justificativa onde quer que seja para discriminação racial, nem na teoria, e tampouco na prática, né? Então, ainda, né, a escravidão no Brasil deixou várias sequelas, né? A gente observa até mesmo pela pirâmide social a dívida que o país tem com os afrodescendentes, e ainda o pior, né, gente, quando nós ouvimos, né, atos de questões raciais que têm se tornado comum ultimamente. Então, quer dizer, isso ainda é uma sequela dessa herança, né, maldita da história da humanidade, né, nos dias atuais. Bom, de acordo com as leis no 7.716, de 5 de janeiro de 1989, 9.029, de 13 de abril de 1985, a 7.347, de 24 de julho de 1985, e 10.778, de 24 de novembro de 2003, que é destinado a garantir à população negra a
efetivação da igualdade de oportunidade, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. Em seu parágrafo único do artigo 1º, considera-se que... Não, então ficou aí, né, mais uma aula sendo entregue. Espero que... Gostaria que vocês acompanhassem para finalizar, né, para observarmos o quanto essa cultura a contribuição dos negros, né, em nossa cultura. Então vamos finalizar com esse videozinho aí, né, que foi gravado na comemoração do dia 9 de julho, né, no Cais Valongo do Rio de Janeiro, e foi inserido na lista de Patrimônio Mundial da Unesco. Para um bem ser reconhecido como patrimônio da humanidade, ele tem que ter um valor universal excepcional. Então, o que é um valor universal excepcional? É alguma coisa que toda a humanidade considera importante e excepcional. No caso do Cais do Valongo, o seu valor universal excepcional é o fato de ser o único vestígio material conhecido da chegada de africanos escravizados nas Américas. Mas não é uma chegada qualquer. É um porto, um cais, no Rio de Janeiro, que é talvez a maior cidade escravagista da história da humanidade. Em 1808, quando a família real portuguesa se instalou no Rio de Janeiro e fez da cidade capital de todo o Império Português, a cidade tinha cerca de 70% de africanos ou crioulos, negros nascidos no Brasil, filhos de africanos, escravizados ou libertos. A cidade era majoritariamente negra. Então a marca da negritude da cidade é muito grande. No Cais, você teve toda uma comunidade, né, de africanos e africanos libertos e também de seus descendentes. Então temos que observar que não é só o reconhecimento do Cais da tragédia, né, mas é o reconhecimento do legado civilizatório que os africanos contribuíram com a sociedade brasileira. Por trás desse reconhecimento tem todo o interesse de um projeto socioeconômico, né, para aquela região e de pessoas que vão querer lucrar com isto. A comunidade quer muito mais do que isso. E tem que saber se ela vai ter força suficiente de se manter agente ativo na construção dos processos que vão se dar ali naquela região. É uma região, inclusive, que historicamente sempre expulsou os negros. Então, não é só trazer o turista para saber que ali era o Cais, né? Mas é também falar dessa história que continua até os dias de hoje, lutando por justiça e por direito dessa imensa maioria da população afro-brasileira, que é metade da população brasileira, hoje a maioria já considerada, né, que estão alijados, uma grande parte dela, dos seus direitos fundamentais. Bom, é isso aí, fica aí como sugestão, né? Vocês desenvolverem lá uma pesquisa mais assim aprofundada, né? E é isso aí, o que eu tinha para estar passando para vocês, mais uma aulinha, né? Nesse tempo de pandemia que realmente, né, fez com que nós tenhamos aí que buscar novas alternativas. Espero que vocês tenham gostado. Ok?